dar um retorno, então... Porque tu podes assistir no Face, né? Ó, estamos ao vivo. Precisa estar conectada. Estamos conectados, Marcelo. Boa noite a todos. É muito bom a gente dar início ao retorno do nosso direito às 6h30, nosso primeiro direito às 6h30 online, né? Trazendo o diálogo sobre a advocacia, sobre os rumos da advocacia e do sistema de justiça no mundo em pandemia. E o que é mais importante ainda foi a necessidade que tivemos de trocar nossa plataforma pelo grande número de inscritos. Gostaria muito de agradecer ao Dr. Bolzan por ter aceito o nosso convite para vir conversar aqui sobre esse tema. Agradecer o Marcelo, que vai ser o mediador, que é o nosso delegado junto à ESA, né, nosso coordenador da Comissão de Eventos Culturais. Muito obrigada novamente, doutor Bolzan, e passo a palavra de imediato para o doutor Marcelo para dar começo aos trabalhos. Então, boa tarde, boa noite a todos, né, que nos assistem nessa live, né, nessa nossa atividade aqui organizada pela subseção da OAB de Pelotas, né, o Direito às 6h30, esse evento que tem a sua primeira edição online ou na forma remota ou síncrona, né, por meio da transmissão no Facebook. E gostaria de iniciar agradecendo a todos que nos assistem, agradecer a nossa presidente da subseção, doutora Paula, ao nosso secretário Vitor, que colaborou e vem colaborando na organização junto com a Comissão de Eventos Culturais, vem colaborando na realização dessa atividade que é o Direito às 6h30. Agradecer a Larissa, né, que é quem nos dá o suporte técnico aqui nessa live e também ajuda na divulgação dos nossos eventos. Saudar de maneira muito especial o professor Bolzan, professor José Luiz Bolzan de Moraes, que aceitou o convite para participar da atividade de hoje. Depois vou apresentá-lo devidamente e falar um pouco sobre as nossas expectativas em relação a ele, mas agora eu quero fazer passar algumas informações a título metodológico, né, ou que dizem respeito às questões metodológicas de como nós vamos realizar a nossa atividade e também, lamentavelmente, pedir desculpas a todos, porque o outro participante, né, Dr. Delton Carvalho, lamentavelmente, não vai poder participar do nosso evento, porque está preso, num sentido diferente do sentido jurídico. Ele está, nesse momento, ainda participando de uma atividade no TRF4, numa sessão de julgamento. Ele está esperando a ordem para fazer a sua sustentação oral. Ele conversou comigo há pouco, pediu desculpas e se comprometeu na medida em que a sessão terminasse, ingressar, né, ele se comprometeu a ingressar aqui no sistema e participar, se for possível, do evento. Então, quero fazer esse comunicado, mas fico na expectativa de que ele possa integrar aqui o nosso evento mais tarde. Quero dizer que eu não vou me delongar muito, porque estamos todos na expectativa de ouvir o professor Bolzan sobre o tema, né, que nós escolhemos, que nós denominamos de diálogo sobre os rumos da advocacia e do sistema de justiça no mundo em pandemia. O nosso Direito às 6h30, ele é um evento, ele envolve uma atividade direcionada para os colegas advogados,
Mas certamente no evento de hoje, pela própria metodologia e pelo espaço onde a atividade se desenvolve, que é o espaço virtual, né, com transmissão síncrona no Facebook, nós teremos outros participantes que não advogados, então vale algumas explicações sobre como nós desenvolvemos esse pequeno evento capitaneado aqui pela OAB de Pelotas. Nós vamos fazer um momento onde um expositor discorre sobre o tema, no caso, os rumos da advocacia do sistema de justiça no mundo em pandemia, e posteriormente a equipe aqui que nos dá suporte vai selecionar alguns questionamentos para a gente passar para o conferencista e promover um pequeno debate com a assistência. Então, ficam todos à vontade, sintam-se todos convidados por meio do sistema fazer os questionamentos que eles são repassados para nós, nós selecionamos para questionar o nosso conferencista, que hoje é o professor José Luiz Bolzan de Moraes, procurador do Estado, que hoje atua perante os tribunais superiores em Brasília, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutor, né, ou com estágio de pós-doutoramento junto à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e integra os programas de pós-graduação da Faculdade de Direito de Vitória e também da Universidade, professor Bolzan, que não veio mencionado aqui. É a Universidade de Itaúna, Minas Gerais. De Itaúna, em Minas Gerais. Quero desejar boas-vindas ao professor Bolzan, dizer que, em nome da Ordem dos Advogados da Subseção de Pelotas, é uma alegria recebê-lo aqui, e eu, pessoalmente, que tive a oportunidade de conviver academicamente com o professor Bolzan, na condição de orientado no doutoramento e de supervisionado no pós-doutoramento, estou extremamente feliz de reencontrar o professor Bolzan e ouvi-lo mais uma vez. Professor Bolzan, temos tempo para lhe ouvir, fique à vontade, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, obrigado, Marcelo. Boa tarde, boa noite quase a todos e todas. É uma satisfação poder estar aqui para a gente conversar um pouco sobre algumas questões que me parecem extremamente relevantes nos dias atuais, né? Por conta, inclusive, de algumas experiências que nós fomos levados a assumir em razão disso que, né, estamos vivenciando desde março, né? E, de alguma maneira, é um pouco assim a própria aparência, né, vamos dizer assim, das vestes, né? Tirando o Marcelo, que continua no escritório de terno e gravata. A última vez que botei terno e gravata foi 12 de março, eu acho, se não me engano mais. A não ser naquelas eventuais gravações ou de sustentações orais feitas no STJ, no STF, por conta, né, da própria virtualização do sistema de justiça que nós estamos, de alguma maneira, experimentando. Que vem bem ao caso, né, bem ligado àquilo que é o objeto da nossa conversa hoje, né? Ou seja, pensar um pouco esses rumos da advocacia, do sistema de justiça, por conta, né, das transições, inclusive de natureza tecnológica, e talvez sobretudo de natureza tecnológica, que nós estamos experimentando nos dias atuais, né? E que, bem ou mal, nós somos, né, compelidos, né? Isso é interessante, né, porque parece que essa necessidade, né, de manter em funcionamento o sistema de justiça, apesar, né, do isolamento social, apesar de toda essa crise pandêmica, tá, nos fez, por um lado, né, termos que assumir um pouco esses instrumentos, né, essas técnicas e essas estratégias, e, por outro, me parece, e talvez isso seja uma projeção de futuro, também fez com que, de alguma maneira, nós quebrássemos um pouco, de certo modo, algumas barreiras, né, algumas interrogações, até mesmo que nós tínhamos, e que algumas que continuamos tendo, em face dessas novidades. Ou seja,
para muitos de nós, pensar um judiciário, um sistema de justiça virtualizado, estou usando aqui esse termo de maneira genérica, né, era algo para o futuro, né? Ou era algo que não se coadunava, né, com uma sistemática com a qual nós estávamos acostumados, né? O que a crise pandêmica nos coloca como, né, algo imediato, ou seja, nós não temos como parar para pensar, para daqui a pouco, né, ver como isso funciona. Não, nós temos que fazer funcionar, né? E, aparentemente, nós vamos ainda ter tempo no futuro, né, na sequência, para analisar os resultados disso, mas, bem ou mal, né, com alguns percalços, etc., pelo menos, né, e aí eu não tenho mais há algum tempo já a experiência do juizado de piso ou dos mesmos tribunais regionais, mas pelo menos em nível de tribunais superiores, o que tem se visto até mesmo em termos de princípio da eficiência no âmbito da administração, é um aumento da própria produtividade. O que não quer dizer, o Marcelo sabe muito bem disso, não quer dizer que seja algo positivo isso, né? Mas, de qualquer forma, o sistema de justiça, sobretudo nesse nível dos tribunais superiores, a gente tem observado que se manteve em funcionamento, né? Como eu disse, com algumas dificuldades, com alguns acertos, com alguns erros e tal, mas, bem ou mal, a gente manteve a tramitação, né, dos processos ao longo desse período, né? E ao que parece, continuaremos, pelo menos no início do segundo semestre, por conta, né, assim, pelo que se avizinha no horizonte, que por conta das pautas que a gente tem mesmo recebido já de sessões virtuais, né, de julgamentos virtuais que continuarão ocorrendo, né, nos tribunais superiores. E eu acho que isso é uma questão muito, muito importante. Eu acho que a OAB, no caso a OAB, né, da subseção de Pelotas, está de parabéns, por meio da ESA, fazer esse tipo de conversa, com esse tipo de diálogo. Não é uma pena que o colega Delton, né, que é uma figura que eu prezo muito, não, né, por conta exatamente de estar talvez na sala de espera virtual do TRF, né, não poder estar aqui nesse outro ambiente virtual. E para mim também isso foi interessante, esse convite que o Marcelo fez foi interessante por conta de me fazer parar um pouco para tentar sistematizar algumas coisas que eu venho pensando em torno dessa perspectivação, né, em torno da questão do sistema de justiça. Aqui, quando eu uso a ideia de sistema de justiça, estou incluindo todo, né? Não estou falando do judiciário. Né? O sistema de justiça aqui envolve todos nós, né? Todos aqueles que somos partes, né, desse grande teatro, né? A gente poderia dizer né, com um bom sentido do termo. Né? Eu até iniciei um texto, né? Então eu vou fazer alguns comentários em relação a isso e me coloco, evidentemente, à disposição das perguntas, das críticas, sugestões, até mesmo para que a gente possa fazer avançar essa conversa. Né? E peço que o Marcelo também me controle aí no tempo que for devido. Né? Eu tenho acompanhado nesses últimos meses, né? De alguma maneira eu estou assim, em isolamento desde 12. Eu marco bem essa data porque eu tinha uma aula inaugural, aí no Rio Grande do Sul, inclusive, no programa de pós-graduação da Unijuí, e aí acabamos, na noite anterior do início do isolamento, acabamos suspendendo, porque, né, teria viagem para ir ao Rio Grande do Sul, essa coisa toda, e acabamos suspendendo. Então, desde aquele dia, eu estou aqui isolado, né, de certo modo, do mundo exterior. Por isso que eu brinco que eu não vesti mais terno, né, gravata, apenas para gravação ou para fazer sustentações telepresenciais. Né? De qualquer forma, né, acho que esse tema ele é muito relevante. Né? E nesses dias eu iniciei a contar esse fato, esses dias todos, assim, há muitas lives, né? Tanto é que virou uma brincadeira de dizer que se a gente abrir a geladeira vai ser uma live de dentro da geladeira. Né? Há tantas lives por aí,
mas em alguma dessas lives, algum desses cursos virtuais que estão acontecendo, eu tenho ouvido, e não foi em um só, mas em mais de um, se repetir uma história que aconteceu no judiciário brasileiro, né? Mais particularmente no judiciário mineiro, em 1929, quando uma Câmara Criminal, o Marcelo conhece bem as câmaras criminais, os tribunais de justiça, né, que na época era o Tribunal de Relação de Minas Gerais, ainda, e o Marcelo conhece bem essa área, né, que sempre tem um inocente que está lá, né, sendo perseguido pela mão do carrasco, o Estado, né, Marcelo? Em 1929, então, como eu contava, né, o Tribunal de Relação de Minas Gerais anula uma sentença de um juiz, porque o juiz datilografou a sentença. Ou seja, havia uma norma do Código de Processo na época que as sentenças deveriam ser pessoais, de próprio punho do magistrado. E o magistrado, na época, né, para inovar, uma nova tecnologia que surgia, né, que estava à disposição, que é máquinas de escrever, datilógrafa a sentença, e o tribunal, né, considerou que o uso da máquina de escrever seria incompatível, né, inclusive com os valores do próprio processo penal, que era do sigilo das decisões antes da publicação, por conta de que ele estava, né, ou seja, não ficava restrita à escrita da própria decisão, né. Isso se repete até nos anos 80 no Brasil, em alguns momentos, quando o uso já de microcomputadores, muitas vezes, colocava em discussão a possibilidade de você ter a produção de decisões seriadas, né, porque os sistemas informatizados facilitavam, né, a reutilização de estruturas de decisão, né, de sentenças ou de decisões quaisquer que fossem. Ou seja, então veja como essa questão do impacto das tecnologias, né, e das transições tecnológicas, elas acabam, de alguma maneira, sempre sendo recepcionadas no âmbito do sistema de justiça de uma forma um pouco com receios, né? Ou seja, nós somos muito adstritos, né, à manutenção, né, da ordem, né, a gente poderia dizer, a manutenção da tradição, né? E tudo que inova parece que vem de encontro a essa tradição e coloca, né, em crise, né, o que parecia estar funcionando. Mas, de fato, eu acho que essas transições tecnológicas, elas, de um lado, elas vêm inevitavelmente, né, e elas, muitas vezes, e de regra, elas impactam fortemente, né, tudo aquilo que nós já tínhamos até então. Seja, de algum modo, até mesmo para, talvez, manter e aprimorar aquilo que a gente fazia, né? A gente pode dizer que essas tecnologias, tipo a máquina de escrever, depois o computador, o fax, né? Ou seja, o Marcelo não tem fax no escritório mais, né, Marcelo? Imagino, né? Há pouco tempo, você tinha um fax no escritório, né? Essas coisas vêm, né, aos poucos, né, impactando o sistema, né? Mas agora tem algumas outras que nos fazem talvez mais fortemente, impactam mais fortemente e nos fazem, de alguma forma, ter que abandonar, né, as tradições ou inventar novas tradições. Eu acho que esse é o grande problema. E eu acho que alguns juristas, né, em escala mundial, já têm percebido isso. Eu gosto sempre de trazer uma referência, né, a um jurista italiano que eu digo que morreu jovem, né? Tinha mais de 80 anos, mas morreu jovem porque era alguém que, no final da vida, né, aos 80 anos, escrevia sobre internet, né, escrevia sobre tecnologia, sobre o impacto da tecnologia, ou seja, estava up to date com aquilo que vinha acontecendo no mundo atual, que era o Stefano Rodotà, né? E o Stefano Rodotà tinha uma
uma frase que me parece importante sempre relembrar, sobretudo nesse momento de inovações tecnológicas e de práticas, né, diferenciadas, que ele dizia que nós não podemos responder ao novo, tá, com soluções velhas. Ou seja, muitas vezes as soluções que o direito pretendia fazer era adequar o novo aos seus velhos modelos. Talvez, em algumas circunstâncias, esse acoplamento, como diriam, né, de certo modo, os sistêmicos, né, mas essa adequação, ela funcionava, bem ou mal, né? Mas, em outros momentos, não havia como encaixar o novo no velho. Então, o que é preciso, dizia o Rodotà, o que era preciso era criar respostas novas, né? Criar estratégias novas, criar fórmulas novas. A gente pode dizer, criar novas tradições. Novas tradições que talvez sejam, efetivamente, muito diferentes das velhas tradições. Inclusive, por serem, talvez, o que a gente poderia dizer, tradições efêmeras, ou seja, o mundo contemporâneo talvez não vá conviver com tradições de longa duração, ou seja, as coisas se modificam, né, com uma rapidez vertiginosa. Né? As tecnologias se transformam de uma maneira vertiginosa. Nos anos 60 se dizia que uma tecnologia mudava a cada 18 meses. Hoje você tem a tecnologia que em 6 meses já envelheceram. Né? Tanto que os engenheiros da área da informática, né, muitos vão dizer que o problema do direito tentar regular a tecnologia é de que há uma defasagem temporal, ou seja, quando o direito consegue, ou tenta, produzir uma regulação para uma nova tecnologia, no momento em que se inaugura essa regulação, aquela tecnologia já não vale mais, ou seja, é uma outra tecnologia. Ou seja, o tempo do direito é muito mais lento do que o tempo da tecnologia. Né? Então, eu acho que essa é uma questão importante, ou seja, essa temporalidade da tecnologia, da revolução tecnológica, ela causa um impacto, causa um choque muito profundo nas estruturas dos sistemas normativos e dos sistemas de justiça. Isso não significa, por óbvio, que eu esteja aqui dizendo que a gente tem que jogar tudo por água abaixo, ou seja, fazer tábula rasa de tudo aquilo que nós construímos, bem ou mal, e que funciona ou não funciona, melhor ou pior, né, ao longo dos últimos 200 anos, pelo menos, né, ou 200 e poucos anos de tradição do Estado de Direito, de tradição das estruturas, né, de garantias, etc., né, dos modelos processuais que nós fomos desenvolvendo. Mas, bem ou mal, o que está colocado hoje em alguns momentos parece que é quase que uma perda. A gente pode dizer, já que o título dessa conversa é sobre os rumos, né? Parece que é uma perda de rumos. Ou seja, nós perdemos os rumos, não sabemos exatamente o que fazer. Mas nós precisamos enfrentar esses desafios. Nós não podemos simplesmente tentar, né, fazer aquilo que o Rodotà dizia que não era para a gente fazer, ou seja, tentar enquadrar o novo nos modelos antigos. E isso, de alguma forma, eu acho que uma das questões que é mais difícil, muitas vezes, para nós que trabalhamos no cotidiano dos sistemas de justiça, né, nos confrontarmos com algo que é, dizem, característico dessa transição que a gente está experimentando, que é exatamente o rompimento daquilo que talvez seja a espinha dorsal da nossa tradição, que é a ideia das certezas, das estabilidades, da segurança. Né? Nós gostamos muito da ideia da segurança jurídica, né? Essas coisas, da estabilidade das decisões, né? das relações sociais. Tudo isso, para nós, é algo muito, muito forte, né? Muito importante. E eu não estou dizendo que não seja, mas, de qualquer maneira, o que a gente está observando é exatamente, né, que as novas tecnologias, elas desfazem as certezas, elas desfazem as estabilidades, e talvez elas desfaçam também a questão das seguranças, para o bem e para o mal. Né? Ou seja, a gente não tem muito vamos dizer assim, claro e muito já
previamente definido qual seja o resultado disso, mas elas estão de fato, presentes, né? E aqui seja sempre bom lembrar, né, para nós, né, do campo do direito, de que, né, desde o velho Marx, né, depois o Marshall Berman utiliza isso como o título de uma obra, né, tudo que é sólido desmancha no ar. Então, isso não quer dizer nada. De alguma maneira, parece que o que a gente estava experimentando hoje é um pouco isso, ou seja, esse desfazimento das nossas certezas, essa desconstrução de muitos dos nossos alicerces, né? E, mais ainda, talvez, o grande problema é que nós estamos no meio do caminho, ou, pior ainda, nós estejamos entre caminhos, né? Ou, como diria o filósofo político italiano Giacomo Ramal, nós estejamos no interregno. Tá? Ou seja, talvez os modelos tradicionais, né, do processo e as fórmulas dos sistemas normativos, talvez já para muitas questões já não respondam mais adequadamente, e, ao mesmo tempo, nós não criamos efetivamente nada novo completamente que possa substituir com uma certa razoabilidade, com um certo grau de razoabilidade, os velhos modelos por novos modelos. Mas a questão, sobretudo aqui, e eu acho que esse talvez seja o grande fator diferencial da situação que nós estamos vivendo. Por isso que eu digo, é diferente de quando a máquina de escrever substitui, como o exemplo que eu estava dando no início, né, a decisão a próprio punho, ou quando até mesmo os primeiros computadores, de alguma maneira, permitiram que você pudesse substituir a máquina de escrever pelo teclado, e com isso você armazenar as informações, ao invés de você ter que redatilografar novamente uma página porque errou lá uma frase, uma palavra, você podia corrigir no próprio computador e depois imprimir, ou seja, essas novidades que foram facilitando, vamos dizer assim, o processo de operacional do sistema de justiça, agora ele sofre não mais um impacto desse tipo, ou seja, de atualização apenas, mas um impacto de ruptura. Eu acho que o que a gente poderia chamar de um sistema de justiça e de uma advocacia analógicos, que era aquilo que a gente tem ainda, né, mas que tinha, vamos dizer assim, ainda tem, porque nós estamos, como eu disse, nesse interregno, ela já não dá mais conta de tudo, por uma série de fatores. Depois eu vou tentar elencar um pouco algumas referências, inclusive alguns dados sobre isso, né? Ela não dá conta desses tempos digitais. Ou seja, o que eu estou tentando chamar a atenção é que nós temos aqui um processo de transição, né, de um modelo, que é o modelo analógico, para um novo modelo, que é o modelo digital. Não é? E, portanto, nós precisamos, de alguma maneira, tentar lidar com isso. Por quê? Porque nós não temos como, de um lado, dispensar, negar, abrir mão, ou tentar, né, volta a enfatizar o velho jovem Rodotà. Não temos como tentar dizer, não, nós vamos continuar analógicos, o mundo é digital, mas nós vamos continuar analógicos no sistema de justiça e na advocacia. Por quê? Porque é isso que garante os nossos processos tradicionais, as nossas garantias, os nossos sistemas de funcionamento, as nossas mentalidades. Então, assim, eu lembro, o Marcelo conhece, um amigo, não vou citar aqui publicamente, mas é um advogado do criminalismo, uma pessoa de uma família tradicional da advocacia criminal do Rio Grande do Sul, que me contou uma vez que o pai estava se aposentando do escritório, estava deixando a advocacia, porque, veja, o exemplo, na época, nesse momento, o pai não conseguia lidar com o processo digital, o processo digitalizado. Né? Então ele chegava no escritório todo dia, tinha um processo, ele mandava a secretária imprimir, porque ele precisava de papel, ele estava acostumado com papel, ou seja, ele precisava manusear. Eu também, eu prefiro um livro
papel do que um livro, né, do Kindle ou de alguma coisa. Mas, bom, só que agora não é só isso. O problema já não é mais apenas você ter um processo que está digitalizado ou um processo físico, né, no papel. A questão não é só isso, não é só o meio. Não é só o meio, é a forma de atuar que também está modificando. Então, isso tem um impacto profundo. Quem não transitar do analógico para o digital, sinto muito, ou se aposenta, se puder se aposentar, como o Marcelo, que é advogado rico, pode se aposentar já, né? Ou então tem que contratar um expert em TI para ficar do seu lado. De fato, de algum modo, talvez hoje o espaço mais importante, sobretudo os grandes escritórios de advocacia, seja o departamento de TI no escritório, né? Porque você, ainda mais, depois vou apresentar uns dados, por exemplo, no caso do Brasil, onde você tem N sistemas utilizados por N tribunais diferentes. Você não tem uma homogeneidade de sistemas. Mas isso, como eu disse, talvez faça parte desse processo de transição, né, de interregno. Ou seja, o sistema de justiça digital, me parece, né, que a gente pode dar esse nome, judiciário digital. Eu prefiro um sistema de justiça digital, porque quando fala judiciário parece que está falando do juiz, mas eu acho que não, o sistema de justiça como um todo, de alguma forma, ele vem já há algum tempo apresentando e incorporando uma série de novas tecnologias, de novas estratégias, inclusive aqui no Brasil. Esses dias eu conversava com o professor Roberto Micula, de Roma, Marcelo, que o Marcelo conhece também, estudou com ele lá. Agora, no período no período que estava mais grave a situação na Itália, então a gente, até mesmo para dar uma desopilada, fazia algumas conversas por Skype, ou alguma coisa desse tipo, né? Pelas novas tecnologias que permitem isso, e a gente discutindo exatamente o desnível que há entre um sistema de justiça digital, vamos chamar assim, né, no Brasil e na Itália. O Brasil é muito mais digital do que a Itália. Tanto é que, nesse período, o sistema judiciário italiano parou, quase que por completo. O sistema a justiça administrativa tinha uma certa funcionalidade, mas o resto quase que parou completamente. Ou seja, nós temos no sistema de justiça brasileiro, de algum modo, uma experimentação de novas tecnologias muito mais já reconhecidas e muito mais já experimentadas, né, do que, como eu disse, países centrais, né, ou países ditos do primeiro mundo, como vocês quiserem chamar. Então, eu acho que esse é um aspecto importante, Marcelo. A questão é, nós temos que repensar isso tudo e nós temos que nos dar conta que, né, ou seja, os rumos da advocacia, os rumos do sistema de justiça, como um todo, é essa transição digital. Como eu disse, para o bem e para o mal, a gente não tem uma pré-definição dos resultados, de quanto isso vai impactar, quais são os resultados, mas que impacta. E nós vamos ter que perceber, eu acho que, adiantando um pouco o que eu quero falar depois, é que muitos dos nossos instrumentos e muitas das nossas formas, inclusive, dando um exemplo aqui, depois eu quero te ouvir sobre isso, o caso do Tribunal do Júri, talvez não tenham como migrar do analógico para o digital. Pelo menos por enquanto. Como eu disse, as tecnologias elas se transmutam com uma velocidade tão grande que daqui a pouco você tem uma nova tecnologia com outro desenho, e com uma outra formulação que consegue fazer isso. Mas o que eu estou tentando dizer aqui para vocês e para a gente conversar é: será que todos os instrumentos que foram construídos para o sistema analógico de justiça, eles têm possibilidade de migrar para um sistema de justiça digital? Ou será que a gente vai ter que deixar no meio do caminho?
E aí vem a pergunta, será que nós queremos deixar no meio do caminho? Isso significa uma perda? Ou seja, abandonar... Vamos imaginar que pensar o tribunal do júri não tenha viabilidade digital, vamos dizer assim, mantendo o seu desenho, mantendo os seus pressupostos de garantia, mantendo todas as suas características. E não tem uma viabilidade digital. Abandonamos o tribunal do júri? Isso é possível? Ou isso significa uma perda irreparável? Não sei, estou só colocando aqui, né? Já que a gente está falando em perspectivas, e a gente, sendo perspectiva, a gente não tem uma resposta pré-determinada, mas eu acho que tem algumas questões que são interessantes, ou seja, pensar. Inclusive, recentemente o CNJ editou uma resolução, acho que é uma resolução, se não estou enganado, por conta exatamente, sobretudo no campo criminal, como você vai viabilizar todas essas práticas, né, digitais, né, virtuais, compatíveis com a manutenção do sistema de garantias no âmbito criminal. Né? Ou seja, audiências, etc. A própria audiência de custódia, né? Como você pensar em tudo isso veja bem, eu não estou falando aqui num momento de crise, né? Que a gente vai dizer, não, agora nós vamos fazer assim porque é crise. E até depois eu vou mencionar para vocês, nós temos decisões agora do Tribunal Constitucional da Colômbia em relação a essas práticas. Mas veja bem, como a gente vai pensar isso? Porque agora é por um momento extraordinário, vamos dizer assim. Mas as experiências extraordinárias servem para depois os momentos ordinários. A gente sabe muito bem que as grandes transições no mundo foram feitas pelas guerras, pelas revoluções e pelas pandemias. Ou seja, como diz o Marcelo, que é um grande músico também, né? Ou seja, nada como foi será de novo, né? Como diz o nosso grande poeta. Talvez muitas das coisas que a gente não queria que fossem digitalizadas, por conta do extraordinário da crise pandêmica, foram digitalizadas e talvez não voltem mais a ser analógicas. Tá? Ou voltem, mas voltem já com um tempo de vida curto. Tá? Ou seja, o que eu estou tentando chamar a atenção aqui é que o que algumas pessoas dizem é que essa coisa, o que eu estou tentando dizer agora, que essa coisa do extraordinário para o ordinário, as novas tecnologias sempre chegam. Não vamos pensar no sistema de justiça, pensem na fábrica. Os ludistas lá que quebravam as máquinas porque as máquinas iam roubar os empregos. Agora a gente tem uma transição tecnológica que pode acabar com o trabalho humano. E aí? Inclusive o nosso. Esses dias eu assisti uma live de um colega da Alemanha falando sobre as questões vinculadas ao juiz robô. Você tem hoje, aqui no Brasil, você tem plataformas que fazem petições que substituem o advogado. Basta que você dê o nome da pessoa, forneça algumas meia dúzia de dados ali e ele faz uma petição pronta. Para o bem e para o mal, veja bem, não estou defendendo aqui, só estou relatando. Porque, na realidade, o que a gente tem hoje é que essa transição digital ela é muito mais... Veja, se o Tribunal da Relação de Minas Gerais, lá em 29, né, do século passado, não aceitou que um juiz tenha datilografado uma sentença, por conta de que a regra... a gente poderia até discutir hermeneuticamente se a regra da Constituição, do Código de Processo diz que tem que ser escrita se for datilografado. Não vou entrar nesse debate hermenêutico, filosófico, o que seja. Mas se uma tecnologia que era mais escrever não foi aceita pelo tribunal, na época, né, como nós vamos lidar com esse modelo que é
que era apenas um meio diferente de escrever a sentença. Ao invés de escrever manualmente, ele escrevia, né, na máquina de escrever, o nome já, né, diz tudo. Né? Hoje é muito mais disruptivo. O que eu acabei de dizer? Talvez você não precise o advogado para digitar a petição. Né? Você vai ter alguém que passar as informações para o robô, para a inteligência artificial, e ele. Porque, velho, nós estamos falando de inteligência artificial, outra coisa. Depois nós voltamos. Né? E ele mesmo vai produzir a peça. Né? Ou o juiz robô. Então, essa é uma questão importante. Ou seja, essa questão do desfazimento de tudo. Né? Nós temos uma revolução da internet, que é o termo que o Rodotà também usava, que é exatamente, tem como característica exatamente essa questão disruptiva, né? Ou seja, que ela rompe com tudo, né? Ela quebra todos os paradigmas, né? Seja em termos procedimentais, ou seja, como eu efetivo e pratico os atos, né? Rompendo, inclusive, né, com algo que tem um texto, se vocês forem curiosos, dê uma olhada se vocês olharem no Conjur, lá, no texto de 2007, veja, eu não estou falando de 1900 e bolinha, estou falando de 2007, 13 anos atrás, tá? Que o Fábio Ulloa Coelho termina o texto dizendo mais ou menos assim, que vai chegar o tempo em que o Supremo Tribunal Federal fará audiências virtuais. Chegou. Né? Chegou o tempo. E não é hoje. Né? Hoje é mais exponencial ainda, mas chegou o tempo. Eu tenho, depois eu vou comentar com vocês, eu tenho, vamos dizer assim, uma posição que talvez não agrade muito alguns, né, mas até vocês devem ter visto que circulou uns 2 ou 3 meses, no início um pouco, talvez um mês depois do início do isolamento, dessas práticas por parte do Supremo, se foi abril, maio, uma carta assinada casualmente só por grandes escritórios de advocacia que atuam em Brasília, né, questionando a prática dos julgamentos, no caso do Supremo Tribunal Federal, em especial, né, de maneira virtual. Por conta de afetar, de impedir o acesso do advogado aos ministros, né, a fazer audiências, ou fazer as sustentações orais presenciais, etc. Mas, ao mesmo tempo, se nós pensarmos pelo outro lado, nós vamos perceber que uma sessão do Supremo Tribunal Federal, agora, o doutor Marcelo Oliveira Moura, sentado no seu belo escritório em Pelotas, poderá ele mesmo, sem precisar se deslocar para Porto Alegre, se deslocar para Brasília, eventualmente, e ter seu processo tirado de pauta, eventualmente, fazer a sustentação. Ou não precisará contratar um escritório correspondente em Brasília para fazer a sustentação. Quanto isso significa que seu brilhantismo poderá ser reconhecido diretamente, e mais, mesmo que ele fizesse toda essa viagem de Pelotas, Porto Alegre, ou pegasse o seu jato lá em Pelotas mesmo, se ele viesse, os custos e os tempos envolvidos nessa deslocamento, etc., são muito menores hoje, ou serão muito menores. Tá vendo? O que isso significa? Não tenho a resposta, mas tem impactos, como eu disse, inclusive nessa questão, me parece. Ou seja, talvez muitos advogados que passam a vida inteira nos seus escritórios atuando e que nunca fizeram uma sustentação oral, muitas vezes até mesmo no próprio Tribunal de Justiça do seu estado, ou no Tribunal Regional Federal, ou nos tribunais superiores, possa fazer sem precisar contar com uma parceria com outro escritório que não conheceu o caso, que pegou só lá na frente. Não sei. Por outro lado, esse escritório que vivia, né, ou seja, que tinha uma renda proveniente desse serviço, deixará de ter. Então, acho que isso é um outro aspecto que, por conta exatamente do quê? Nós não precisa mais a presença física.
né? Não precisa mais da presença física, né? No local. Né? Embora a gente possa dizer, há uma presença física virtualizada. Né? O que vai acontecer daqui a 6 meses com novas tecnologias, não sei, mas hoje é assim. Né? Ou seja, o que eu estou tentando chamar a atenção é que, de uma hora para outra, no caso que nós estamos tratando, essa questão da pandemia, né, ela colocou em pauta e pôs em prática todo um sistema virtualizado que deixou tudo aquilo que a gente muitas vezes questionava, ficava brigando, discutindo, que era PJE e essas outras estratégias, né, de funcionalidade do sistema, que tem a ver com aquilo que o Marcelo discute, que é a questão do próprio neoliberalismo processual, do eficientismo, etc. Né, uma crítica que a gente sempre fez, até nós já escrevemos juntos sobre isso. Né, o próprio plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, que já vigora há bastante tempo, né, deixou isso. Isso parece história já antiga. Muitas coisas novas acabaram acontecendo por conta da pandemia. E a gente teve que se adaptar, todos. Bem ou mal, nos adaptamos. Né? Nós saímos do peticionamento em papel, né, para o eletrônico e agora para algo que vai muito mais além disso. Né? Muito mais além disso. Talvez a gente pudesse criar uma figura aqui, eu não sei como é que está o tempo, Marcelo, se está muito... Eu não estou controlando aqui, mas a gente poderia pensar assim, aquela ideia de que o fórum, né, a gente sempre tem o prédio do fórum, né, deixou de ser aquela, né, aquela tipo, que parecia uma catedral vistosa, né, o templo da justiça, né, e passa a ser a tela do computador. Né? Passou a ser a tela do computador. Você assiste, não sei se, né, os colegas assistiram aí, tiveram poder assistir sessões do Supremo e tal, os ministros em casa, no seu gabinete. Né? Teve até nas primeiras sessões uma que ficou histórica, né, que era o ministro Marco Aurélio de camiseta polo em casa, né, na turma, acho que foi. Acho que não era plenário, acho que era a turma. Né? Mas, veja, se modifica a própria, né, como diria o ministro Marco Aurélio, a própria elegia, né, a própria formalidade, né, o formalismo, de alguma maneira, se desfaz um pouco. Por que isso? Né? Ou seja, porque nós não temos mais aquela coisa da catedral, né? Ou seja, a catedral é muito, muito simbólica, é muito forte, né? Muito pomposa, né? Agora nós temos a tela do computador, que não é a terra plana, mas é a tela plana, como diz a professora Ângela lá da Universidade Federal de Santa Maria. Né? Mas esse diálogo com o sistema de justiça tem sido importante. Muitos gabinetes dos ministros que se adaptaram, ou seja por videoconferência, seja por telefone, seja por Skype, algum tipo de mecanismo, se fez audiência com os ministros, com muitos ministros. Outros talvez não tenham se adaptado tão bem. Né? Outros aproveitaram talvez para se retirar um pouco, porque essa coisa também sobretudo nos tribunais superiores, esse relacionamento mais íntimo com os ministros é uma característica muito mais assim, latino-americana, para não dizer brasileira, do que outros países. Os países não há essa interface tão próxima. Né? Então, o que me parece importante, portanto, é que a chamada inteligência artificial, que é a grande novidade, talvez, agora, né, ela pôs em pauta uma série de outras novidades, uma série de outras estratégias, inclusive. Hoje se fala em mineração de dados. Hoje você tem empresas especializadas para fazer mineração de dados no sistema da justiça. Fazem varredura nas decisões, nas informações sobre determinados processos, sobre tendências, sobre vieses decisórios. Quem há 6 meses, 1 ano, 2 anos atrás, né, de regra, que não fosse assim, mais voltada a essa área,
ouviu falar em mineração de dados no âmbito do sistema da justiça? Né? A questão da jurimetria, você fala tanto de jurimetria hoje, né? A questão do juiz robô, né? Virou uma pauta. Daqui a pouco você tem o juiz robô. Como entender isso? Eu lembro, o ano passado, saiu uma matéria com o diretor da Faculdade de Direito de Harvard, onde ele questionava exatamente a utilização de um juiz robô, ou seja, de um algoritmo, para a concessão de fianças. Acho que nós até comentamos, né, Marcelo, em algum momento sobre isso. Nos Estados Unidos, né? O que ele questionava? Ok, o algoritmo, o que ele faz? Ele faz uma varredura no sistema, ele lê, né, todas as decisões de todos os juízes de todos os lugares, lê a doutrina sobre fiança, né, e ele pode resolver N casos, ou seja, em termos de eficiência, só que, né, o que não aparece, porque o algoritmo funciona à base de uma leitura, de uma produção estatística, não aparece, são os vieses cognitivos que estavam presentes nas decisões, como raça, como situação econômica dos réus. E ele acaba reproduzindo isso. Então, os réus negros e pobres continuariam a ter muito menos acesso possível a uma fiança do que os outros demais. Por quê? Porque haveria uma reprodução, né, aparentemente acrítica das decisões. Tá vendo? Aqui estou dizendo os problemas que acontecem nesse âmbito. E isso por quê? Né? E por que o tema da inteligência artificial no âmbito dos tribunais tem ganho relevância? Porque os dados e as informações, eles não só cresceram em volume, a quantidade da informação, né, mas em qualidade. E mais, eles passaram de um modelo apenas descritivos para modelos preditivos e para modelos prescritivos. Então, se eu faço, por exemplo, uma mineração de dados, eu posso prever, né, quais serão as decisões de um determinado tribunal, de um determinado juiz. Qual a viabilidade de sucesso. Então, essas máquinas se tornaram, né, ao lado disso, ao lado desse volume de dados, as máquinas, né, a tecnologia, elas se tornaram muito mais capazes de processar e produzir informações. Né? Fala, como eu disse, inteligência artificial, né, deep learning, internet das coisas, ou seja, a questão da interconexão ela é importante. Tá? Então, veja, e aí eu vou tentar fazer dialogar isso com uma série de dados. Então, a minha preocupação basicamente é essa. A questão é, se nós pegarmos, sobretudo na experiência brasileira, a gente vai perceber que nós temos uma proliferação, uma multiplicação de sistemas utilizados pelos diversos tribunais brasileiros, né, que procuram, de alguma forma, responder ou dar conta de 90 milhões de ações que tramitam, ativas nos tribunais brasileiros hoje. Então, a gente pode dizer, de fato, precisamos tecnologia para isso, né? Vocês imaginam se nós tivéssemos em 1929, né, e nós tivéssemos que fazer, né, decisões manuais a respeito de 90 milhões de processos. A questão, isso é o estoque. Tá? Sendo que nós a todo ano, né, de alguma maneira, em média, pelo menos, nós vemos ingressar no sistema mais 28 milhões de ações. É claro que nós, assim, conseguimos, pelo menos também na média, termos um ganho, nesse caso, que é de que, pelo menos os dados que eu tenho, né, coletado e ouvido referências, são de 31 milhões de processos encerrados por ano. Então, veja o tamanho do problema que nós temos. O que isso faz? Que, de alguma maneira, cria uma série de dificuldades. Por exemplo, então nós precisamos aplicar tecnologia para dar uma conta disso, para tentar, né,
assim, fazer aquilo que o debate sobre acesso à justiça se preocupava. Nós temos que ter um output compatível com um input, ou seja, se nós temos um input crescente de demanda, ou seja, mais demandas que nós temos que ter um sistema de output, de saída, né, de resposta para essas demandas também compatível com esse volume. Tanto é que a reforma do Código de Processo criou, né, se chama sistema multiportas, né, exatamente para quê? Para dar vazão, ou seja, para a gente não ter um emperramento no sistema. Mas, então, aí o que acontece? Nós temos 11 sistemas, se nós formos olhar os 92 tribunais que tem no país. Você imagina se um escritório como né, Moura Advogados lá, né, que atua no Brasil, em todos os tribunais de todo o Brasil, né, ele vai ter que ter quantos computadores, todos os sistemas instalados e muitos sistemas que não conversam entre si. Então, esse é o outro lado do problema. Tá? Agora, para isso, veja que interessante, né? Só um outro dado, eu não sou muito fã de dados, mas veja, nós temos hoje no Brasil, né, pelo menos eu colhi essa informação esses dias, não sei se está efetivamente correta, mas nós temos em torno de chamadas low tax e legal tax, nós temos em torno de 200 empresas desse tipo no Brasil, que atuam exatamente nesse ramo. Só vou citar para vocês aqui alguns sistemas que nós temos. Nós temos o Sócrates no STJ, né, chamado Sócrates 1.0, que reúne, né, a gente pode dizer assim, de certo modo, estou simplificando aqui, processos similares. O STJ também tem o Atos, né, que codifica acórdãos similares. O TJ do Distrito Federal tem o Horus, né, para as execuções fiscais. O TRF da primeira região tem o SECOR. Né? E veja, o SECOR tem um dado interessante que circula, que ele faz o trabalho de 5 servidores, que os 5 servidores fariam em 29 minutos. Então veja o impacto que isso tem, inclusive em termos de força de trabalho. Né? Nós temos o sistema, o chamado Leia, né? O Leia Petições, que é um sistema que classifica petições. Nós temos o Leia Penhora Online, que dialoga com o Bacen Jude. Nós temos o Leia Precedentes, né, que vincula já o processo aos precedentes. Nós temos um sistema no TJ de Roraima, que é o chamado Escriba, que faz transcrições de audiências com mais de 80% de acerto. Ou seja, não dá para a gente negar que isso tudo está acontecendo. Ou seja, quase todos os tribunais do Brasil hoje têm mecanismos e têm sistemas de inteligência artificial em funcionamento ou em desenvolvimento. Tá? O próprio CNJ tem o que ele chama de Centro de Inteligência Artificial, foi criado pela Portaria 25 de 2019. Tá? Então, veja, Centro de Inteligência Artificial, parece que a gente pensar assim, o SNI, tem o Centro de Inteligência, né? Então, tem, a Justiça do Trabalho também tem um centro, né, criado pela Resolução 185. Tá? O grande problema, então, que é o segundo momento, já vou... Né, Marcelo, não sei como é, acho que estamos ultrapassando demais o tempo, cansando muito, mas vou terminar logo aqui, só para finalizar, trazer algumas questões, né, em torno disso. Então, o que nós temos é um pouco... O quadro, mais ou menos, esse, se é que a gente poderia dizer, né, muito sinteticamente. O problema é como nós vamos regulamentar o uso dessa inteligência artificial. Até mesmo pelo que eu disse antes, ou seja, o tempo do direito é muito mais lento que o tempo da tecnologia. Talvez quando a gente consiga regulamentar uma tecnologia, aquela tecnologia foi substituída por uma nova tecnologia que não se enquadra mais nessa mesma regulamentação. Tá? Então, agora, é interessante que tudo isso vai dialogar, vejam, se nós olharmos o nosso judiciário hoje, nós temos mais de 22 mil cargos de juiz no Brasil, sendo mais de 18 mil cargos providos, mais de 270 mil servidores, mais de 159 mil auxiliares. Então, o que isso significa? Nós vimos que alguns sistemas fazem o trabalho de vários, né, servidores, sobretudo.
essa virada tecnológica, né, ela vai se realizar exatamente por conta desse processo de inteligência artificial, né, e que nos coloca o problema que é como essa inteligência dita, essa artificialidade dita inteligência, ou essa inteligência dita artificial, como ela aprende, né, como nós supervisionamos esse aprendizado, né, e como ela pode ser perniciosa quando ela replica esses vieses cognitivos presentes nas decisões das quais ela tira o seu dado, a sua estatística. Tem um sistema americano chamado Compass, que é exatamente, né, que é criticado exatamente por conta disso. Né? O que a turma aí dessa área tem chamado muito a atenção com relação a isso é que se o ingresso, né, e a perspectiva no sistema da justiça é esse, ou seja, o ingresso da inteligência artificial, dessas novas tecnologias, a gente precisa, de algum modo, incorporar alguns mecanismos garantidores, vamos dizer assim, de uma certa acurácia, né, desses sistemas. Então, a questão, né, exatamente da equidade, ou seja, de evitar a reprodução de preconceitos, né, nesses sistemas, e esses sistemas, né, quando eles reproduzem preconceitos, como são estatísticos, eles maquiam a ideologia que está por trás disso, porque aparentemente não tem ideologia. Então, a gente tem uma garantia de transparência dos sistemas, né, de confiabilidade e segurança desses sistemas, né, e de responsabilização, ou seja, como fazer com que se consiga criar mecanismos de controle, de prestação de contas, né, da utilização e do desenvolvimento disso. Mas, de fato, eu acho que a gente tem uma questão que é intransponível. Nós vivemos novos tempos que vão nos levar a novos modos, novas práticas, né, e que nós precisamos nos preparar para isso. Né? Quais são alguns riscos, por exemplo? Talvez, como a gente diz, a questão, né, você tem mecanismo de mineração de dados, né, de previsão de decisões, né? Isso pode gerar um privilégio informacional daqueles litigantes habituais ou daqueles que têm condições de terem a seu serviço, ao seu lado, esses instrumentos que permitem fazer aquilo que até algum tempo se falava fazer no fórum shopping, por exemplo. A questão da transparência e publicidade dos próprios atos, a gente precisa pensar nisso. A questão das decisões enviesadas, como eu disse antes. O problema da substituição, e aí, dialogando aqui com o Henrique Saadan, a questão da substituição da linguagem simbólica do direito tradicional por uma linguagem pós-simbólica, ou seja, uma linguagem numérica, estatística. O problema da eficiência, ou seja, nós vamos aceitar o eficientismo, e eu acho que talvez a revolução tecnológica seja o suprassumo do eficientismo. Aquela coisa, como o exemplo que eu dei agora, né? Ou seja, o sistema faz em 29 minutos o que 5 servidores levariam tempos para fazer. Isso é hipereficiente. Qual é o significado disso? Qual é o impacto que isso tem? Né? E o problema da accountability, ou seja, nós temos que ter sistemas, né, mecanismos de controle, né, para fazer a accountability. Tudo isso é um pouco um cenário que eu estou desenhando aqui, né, muito rapidamente. Aí o que eu queria colocar em discussão era exatamente isso, né, ou seja, bem ou mal, nós todos aqui experimentamos um pouco disso nesse momento. Né? E eu acho que a questão da crise pandêmica tem não sei se é uma vantagem, mas tem uma característica, melhor dizendo, que é ela ser emergente, ela ser imediata, ou seja, a crise pandêmica, ela colocou um problema e você tem que responder imediatamente. Ela não é para o futuro, ela não vai acontecer daqui 6 meses e você vai se organizando. Não, ela chegou e puf, né?
derrubou a casa. É diferente da crise ambiental. Eu até gostaria que eu visse aqui o Delton, a gente vai dialogar sobre isso. Porque a crise ambiental é um tema que já faz tanto tempo que a gente vem discutindo, mas que aparentemente nunca chega. É sempre as gerações futuras. Então a gente fica jogando para frente, jogando com a barriga. Eu não estou dizendo que a crise ambiental não está aí, ela já está aí, mas parece que a gente não enxerga. Só que a crise pandêmica está aí. Né? Os mortos estão aí, o colapso dos sistemas de saúde está aí, a crise econômica está aí, tudo está aí. Né? Então a gente precisou responder. E nós todos, de alguma maneira, né, nesse contexto, quem não foi impactado, ainda bem, né, pelo Covid, foi impactado na sua atividade. Né? Então, as questões seriam, quem experimentou isso tudo? Né? Questão do plenário, virtual, quebra dos monopólios, despersonalização, distanciamento. Né? O que vocês acharam disso? Né? Isso é uma questão que até seria muito interessante se a gente pudesse, né, conversar mais, dialogar mais sobre isso. Segundo aspecto, né, aquilo que eu falei antes, antecipei, ou seja, será que todos os sistemas, todas as fórmulas, que a gente pode dizer, as fórmulas político-jurídicas modernas, analógicas, elas são transportáveis para o mundo digital? E se são, né, como a gente vai pensar sobre isso? Né? Veja a resolução do CNJ, que trata a questão das audiências, como eu disse antes, as audiências no âmbito do processo penal. A questão do tribunal do júri, para mim é uma dúvida, eu não sou um criminalista, mas seria possível, né, com todas as suas garantias, você pensar num júri virtual? Né? E, por fim, aí eu termino mesmo, né, que é uma questão que eu acho que a gente também, além de tudo, a gente tem que pensar, ou seja, se nós temos que pensar na questão da tecnologia, nós temos que pensar um outro dado, talvez uma questão que seja, não vou dizer prévia, mas que seja contemporânea com isso. Mas que, de alguma forma, até mesmo, ela precisaria ter, de alguma forma, pelo menos alguns desses problemas deveriam ser prévios. Primeiro, como a gente vai falar num sistema de justiça digital sem acesso ao digital? Se nós olharmos os dados no Brasil, boa parte da população brasileira não tem acesso ao digital, ao mundo digital, à internet. Né? Isso é uma questão. Primeiro, é você ter acesso ao mundo digital. Segundo, você ter acesso com qualidade ao mundo digital. Não basta você ter uma rede, ter uma internet, né? Não precisa ser tão idoso, né, ou ter tanta juventude acumulada, que quase todos vão se lembrar que há pouco tempo atrás você tinha internet discada. O Marcelo teve internet discada, não tem, Marcelo? Aquela do telefone vai ligar, não teve? Então, imagina você ter uma internet discada, uma internet por rádio, lá no interior, né, no campo. Ou você, então você tem que ter não só o acesso, mas você tem um acesso com qualidade. Mas você tem que ter não apenas um acesso com qualidade, mas um acesso com qualidade e com máquinas, né, que eu digo, máquinas, computadores, smartphone, que seja, compatíveis. Eu mesmo aqui, eu abri eu não me dei conta, mas eu abri o link dessa nossa conversa no Safari do meu Mac. Mac, Mac, né? Legal. Não aceita. Tem que ser no Google, esse Google, né? Eu tive que trocar o sistema. Então, veja, então não é assim. Se eu não tivesse, eu estava fora da nossa conversa. Mas a gente tem que ter, você tem que ser, não pode ser analfabete, né, como diz, você tem que ter conhecimento, você tem que ter capacidade de navegar, de circular, de acessar, de participar, de saber como funciona. Ou seja, esse ambiente digital ele tem uma lógica, ele tem uma funcionalidade, um método de funcionamento. Então, veja, se nós pensarmos no Brasil hoje, como a gente vai, né, há um gap
Eu disse, o sistema de justiça brasileiro está muito mais avançado em termos digitais do que o sistema de justiça italiano. Talvez a nossa sociedade esteja ao contrário, ou seja, a sociedade italiana está muito mais conectada do que a sociedade brasileira. Também há uma defasagem aqui. Né? E nós temos dois problemas que me parecem também muito graves, que é o problema da auditabilidade, né? Então, sempre eu já repeti isso, e o problema da linguagem. Portanto, a transição, os rumos que nós temos, né, pela frente são difíceis. Difíceis por conta, de um lado, de que nós não temos como fugir disso, né, e não podemos, né, colocar o novo dentro. Mais ou menos aquela história, a gente não pode jogar o bebê com a água do banho no lixo. Nós não temos como adaptar, né, o novo, né, aos modelos antigos, e talvez a gente não tenha os modelos antigos para adaptar o novo também, talvez. Tá? E ainda a gente tem que resolver problemas, né, que são primários, né, da própria, seja da acessibilidade e seja da própria cultura digital, porque senão a gente vai deixar de lado, né, não só os economicamente, né, falando em termos de acesso à justiça, inclusive aqui, não só os economicamente hipossuficientes, como dizia o Capelletti lá atrás, né, mas também todos aqueles que são, né, analfabetos ou sem acesso ao mundo digital. E, ao mesmo tempo, nós vamos estar excluindo uma boa parte daqueles todos que não conseguirem se adaptar a esse novo modelo, ou que forem substituídos pelas novas tecnologias. Desde, né, e aqui não estou tirando ninguém, né, desde, né, o servidor que se torna menos necessário, ou seja, ao invés de ter 5 servidores, eu preciso ter 1, ou 2, né? Seja o juiz, o promotor, o advogado, o procurador do Estado, o procurador da República, qualquer um ator desse sistema. Não. Por outro lado, tem algumas vantagens, como eu disse também, que, fora outras, né, que é essa, ou seja, você não precisa mais se deslocar de Pelotas ou de Uruguaiana, né, para Brasília para fazer uma sustentação oral. E não precisa também, né, terceirizar essa sustentação oral. É positivo, negativo? Isso faz parte, muitas vezes, da estratégia do próprio processo também. Na atuação no caso específico. Então, ou seja, a gente poderia dizer, vai gerar o acesso do próprio advogado ao sistema de justiça como um todo. Ou seja, aquele advogado que nunca acessou o Supremo Tribunal Federal poderá, eventualmente, acessá-lo. E muitas vezes nós podemos ter, né, um excelente advogado lá em Uruguaiana, né, tô falando, nada contra Uruguaiana, mas estou falando aqui por causa da distância de Uruguaiana para Porto Alegre, vamos dizer assim, né, que não se desloca, né, prefere fazer uma parceria com um escritório em Brasília, porque vai perder 2 dias para chegar em Brasília. Né, e ainda correr o risco, eventualmente, desse processo ser tirado de pauta, sei lá. Então, esses são alguns dos muitos, né, entre outros, problemas que nos afligem, né, nesses dias pandêmicos. Tá bom? Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Né? Espero que a gente possa conversar aí alguma coisa ainda sobre esses temas. Obrigado, professor Bozan, pela conferência, enfim, pelos apontamentos, né? Eu fiquei tentando anotar algumas coisas, mas foram tantas observações com caráter de novidade, assim, que eu fiquei um pouco atrapalhado, ainda tendo que acompanhar alguns questionamentos para repassar aqui, para a gente formar uma arena aqui de discussão. E para tentar sintetizar um pouco nessa posição de mediador, que tem que lidar com um auditório aí um pouco mais amplo, eu dividi aqui o conjunto de observações que me foram apresentadas em 2 blocos, né?
de questionamentos que eu quero sintetizar assim, numa provocação, né? Que, de algum modo, o professor Bolzan já discorreu sobre os temas e sobre o tema, que é a questão que envolve a desigualdade do acesso a esse mundo que se conforma a partir de um giro tecnológico, né? Ou do giro virtual do sistema de justiça. Alguns colegas colocaram aqui uma ideia da existência, que eu acho que o professor Bolzan até já referiu, né, de excluídos do mundo digital e, consequentemente, do próprio acesso ao sistema de justiça virtualizado. E outros colocaram um conjunto de questionamentos que envolve uma espécie de discussão em torno da reconfiguração do mercado da advocacia e o estabelecimento de um novo cenário de desigualdades ou de disparidade de armas, levando em consideração que nem todos acessam, nem todos têm acesso da mesma forma ao sistema que se conforma e que vai se conformando, e é um pouco isso, eu brinco aqui no escritório que a gente está vivendo um momento em que a gente tem que trocar o pneu do carro enquanto ele está andando. Mas, enfim, nesse momento de transição acelerada, a gente percebe que vai se formar uma espécie de novo desafio, vai se apresentar um novo desafio que envolve essa ideia de paridade de armas tecnológicas, um colega colocou, nesse mundo que está em conformação. Então, o primeiro bloco de perguntas envolvendo isso, né? Um segundo bloco que está relacionado com isso, né, digamos assim, um subitem aqui, que envolve esse conjunto de transformações e de segmentações e de novas classes, né, e de subclasses de advogados que aparecem e outras que desaparecem. Né? Estava pensando enquanto o professor falava acerca, talvez, de uma reconfiguração dessas relações com escritórios grandes em outras comarcas ou em outras mais próximas dos tribunais, também o desaparecimento gradativo e acelerado dos correspondentes, por exemplo. Então, existem escritórios no interior que vivem da realização de audiências para grandes escritórios. Isso tende a se conformar. Queria também que esses colegas que tocaram nesse assunto pudessem ser contemplados nesse tempo que nos resta. E um segundo bloco, né, agora sim, antes falamos só da reconfiguração do mercado e da questão dos excluídos e da paridade de armas no mercado da advocacia, e um segundo bloco que aí se formou a partir de um conjunto de observações que me interessam de maneira particular, que é a questão de que essa aceleração disruptiva de um giro tecnológico ou virtual, ela vem associada já a um caminho bem claro trilhado pelo sistema de justiça num vínculo incestuoso com a ideia de relegitimação do sistema com a adesão a uma lógica da eficiência. Então, aqui vai um temor de muitos, inclusive desse que humildemente vos fala, que é de instrumentalizar ainda mais esse conjunto de novas ferramentas e esse novo ambiente num sentido eficientista, que a gente sabe que soterra o valor da justiça e da qualidade num sentido forte, em favor, né, da produtividade dentro da lógica custo-benefício. Né? Então, é um pouco esses dois blocos de questões. Não dá para fazer todas as perguntas, então eu tentei fazer uma síntese de tudo que se apresentou aqui nesse fórum. E vai meu agradecimento a todos os colegas. Nós tivemos muitas manifestações aqui no Facebook, e eu quero agradecer. Eu não sei muito como me comportar aqui nesse auditório, né? O cara tem que ser um misto de
de mediador com um apresentador, então fica aqui também um pouco o meu desconforto, mas quero dizer que estou muito feliz de participar dessa primeira atividade nesse modelo aqui virtualizado do Direito às 6h30, e volto agora a palavra ao professor Bolzan. E acha o microfone. É um pouco isso, a gente acaba esquecendo, não tem vamos dizer assim, o trejeito da coisa, mas eu acho que a sua fala final é um pouco expressa essa diluição toda, né? Ou seja, a gente não está se movendo num ambiente que muitas vezes você não está ainda acostumado a ele. Né? Então, essa questão do EAD, ou dessas reuniões virtuais, etc., era algo também que impactava muito a nós do campo do direito, ou seja, pensar um direito por EAD, hoje você dá aula EAD, todo mundo se adaptou e está dando. Às vezes, bem ou mal, o que isso vai resultar, não se sabe, mas está lá, né? Videoaula, gravar sistemas, você tem que ser um mix né? Você tem que ter um mix de conhecimento tecnológico com uma assessoria tecnológica junto, assim, uma série de questões que que fazem parte desse processo. Então, acho que esse é um aspecto. Eu vou tentar responder também, levar em consideração esses dois grandes blocos assim que você colocou. Teria muito mais. O que eu mencionei antes, essa resolução, que eu acabei nem pegando ainda, mas é uma resolução 417 CNJ, se não estou enganado, agora de maio, que ele trata da questão da realização, né, de atividades no âmbito criminal, né, audiências e outros atos processuais por videoconferência, plataforma digital disponibilizada. Então, vejo que você tem um universo de coisas aí, ou seja, você pode dizer, bom, mas a gente foi impactar, não seria melhor ter parado tudo, esperar a pandemia passar? Não foi. E não ter parado, me parece que vai ter um impacto profundo. Ou seja, é aquilo que eu digo, a pandemia vai... os giros tecnológicos, eles são assim, fomentados, inclusive, pela própria tecnologia. Nós estamos vendo na própria saúde, né? Ou seja, na área de saúde é um exemplo típico. Ou seja, as certezas médicas desapareceram e, ao mesmo tempo, você tem desenvolvimento, aparentemente, o desenvolvimento de vacinas em tempo recorde. Se vai funcionar ou não é outro problema, ou se isso faz parte dessa própria lógica eficientista do neoliberalismo também. Não pode esquecer que, né, não é só o campo do direito ou da economia até mesmo porque o campo da medicina e do direito não estão separados, né, isolados, né, com o isolamento social da economia. Tá? Mas, de qualquer maneira, tentando ir ao ponto aqui do que você estava colocando, Marcelo, a coisa a questão do acesso ao digital é um pouco isso. Você tem né, reproduz talvez um pouco do próprio a questão econômica, né? As defasagens econômicas, as disparidades econômicas vão, de alguma maneira, impactar também nessa questão do acesso digital. Tá? Em todos os seus viés, ou seja, acesso ao mundo digital e acesso no mundo digital. Né? Lembra quando a gente discutiu acesso à justiça? Né? Ou seja, uma coisa é você chegar ao fórum, né? Ou seja, como a catedral, o templo do sistema de justiça, e outra coisa é você operar nesse sistema, atuar nesse sistema com qualidade. Né? Então, acho que aqui no mundo digital, né, se reproduz, de certo modo, né, o dilema do acesso digital. Né? Eu não estou com os dados agora aqui na mão, mas se você olhar os dados brasileiros hoje, eles são... A gente acha que todo mundo tem um iPhone 11, que todo mundo tem, né, condições de acessar todas as redes permanentemente, ou seja, está online 24 horas. Né? Não é verdade isso. Né? Então, esse é um aspecto importante. E no acesso que eu estou falando, no acesso digital, que não é só o problema dos atores do sistema da justiça, mas é o problema da testemunha, é o problema do réu, é o problema das partes como um todo, né? Das partes como um todo é estranho, né? Dos envolvidos no processo. Não é só o advogado no seu escritório que tem que ter um bom sistema de informática, né? Mas é também o cliente que está lá, né, no fundo de campo, lá em Pelotas, ou no Jaguarão, ou sei lá onde,
o peão da fazenda que tem que ter, se for o caso. Né? Como você vai viabilizar esse acesso? Esse é um primeiro aspecto. Né? Então, por isso que eu digo, isso não envolve apenas os atores, envolve todos os envolvidos, né? Ou seja, os usuários do sistema também, né? Os clientes do sistema. Né? E, além disso tudo, nesse acesso tem que ser, de algum modo, pelo menos nesse período de transição, a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas ainda ser compatibilizado com todas aquelas garantias próprias do processo analógico. Tá? Então, não basta que você esteja na sala de audiência virtual, é preciso que ali se dê, né, isso que você mencionasse, essa paridade na atuação, essa paridade no acesso às provas, essa paridade nas práticas dos atos. Então, isso é importante. Por outro lado, a questão dos escritórios, né, que você fala, eu acho que foi bom você mencionar, eu não tinha nem referido, mas eu acho que de algum modo, sem entrar no mérito, né, vamos dizer assim, o acesso pessoal ao julgador, o acesso, né, essa coisa toda, se isso afeta ou não afeta, mas sem entrar nesse debate agora, né, por conta do tempo, inclusive, a gente vai ter me parece, no caso, na experiência brasileira, dois viés importantes. Com relação aos grandes escritórios, ou os escritórios que têm atuação, sobretudo aqui em Brasília, nos tribunais superiores, ou mesmo nas capitais, ou nas sedes dos tribunais regionais federais, né, porque, diferentemente de outros, né, você não tem tribunal regional federal em todos os estados, né, esses escritórios que são escritórios que atuam só nos tribunais, muitas vezes, eu acho que eles vão ser impactados. Por quê? Porque, como eu disse, você não, né, talvez você não precise mais do serviço dele lá na capital ou aqui em Brasília para fazer aquilo que você pode fazer virtualmente do seu escritório, diretamente. Então, em termos de acesso à justiça, você vai ter uma acessibilidade direta, né, do autor da ação lá do interior, né, aqui na capital, no Tribunal Superior. Né? Se isso vai melhorar ou vai piorar, isso o tempo dirá. O tempo e a pesquisa científica. Né? Então, acho que isso vai impactar em termos de atuação, a formas de atuação, estratégias de atuação desses e talvez até mesmo em termos econômicos. Né? Talvez em termos econômicos. O que vai, talvez, mais fortemente impactar na questão dos pequenos ou dos escritórios que se organizaram no sentido inverso, ou seja, no interior dos estados, sobretudo, para, dar vazão a essa litigiosidade de massa, ou melhor, essa litigiosidade em massa que nós temos, por exemplo, a questão de bancos, de seguradoras, de telefônicas, etc., que eles são, na realidade, prestadores, muitas vezes prestadores, ou tem estruturas dentro de alguns escritórios para fazer essa prestação de serviço para os outros escritórios que estão lá em São Paulo, Rio, Manaus ou em outro lugar. Né? Então, isso vai ter também, me parece, né? Embora a questão essa virtualização, esse digital, ele seja muito mais no sentido, vamos dizer assim, no sentido Brasília do que no sentido interior. Né? Eu acho que é mais imediata a coisa em relação aos tribunais superiores, sobretudo, os tribunais regionais federais, talvez. Né? Então, por exemplo, o Deldo está lá no TRF. Você pode dizer, mas o TRF é Porto Alegre mesmo. Ok, mas quem sabe, né, se fosse outro TRF, ele poderia também estar do mesmo jeito. Entendeu? Ou seja, você estar a 500 metros do tribunal ou você estar a 5.000 quilômetros do tribunal não faz diferença. Né? Porque se você tiver, o teu escritório for ali na Praia de Belas, em Porto Alegre, você não vai poder, a audiência for virtual, você vai, qual é a diferença? E você estiver em Manaus, qual é a diferença? Nenhuma. Né? Se fosse presencial, poderia haver diferença. E aí, claro, o escritório de Manaus teria que, né, ao invés dele vir de lá de Manaus, ter uma parceria aqui com alguém daqui. Então, esses modos de agir vão ser, me parece, bastante infectados. E, de alguma maneira, isso também implica, ou talvez explicite mais o que tem acontecido, é a própria assimetria da advocacia.
Porque quando a gente fala na advocacia, a gente fala, advocacia, parece que a advocacia é sempre assim, né, a noblesse, né? Mas não é. A advocacia já não é mais aquilo, né, que algum dia, de regra, aparentemente foi. Né? Você tem um processo de empobrecimento, né, até por conta da questão da concorrência, do volume, do número cada vez maior de bacharéis, né? Ou seja, você tem uma oferta de cursos de direito, né, muito avantajada, tudo isso acabou mudando o perfil da advocacia. E, por outro lado, o próprio empobrecimento da população. Aqui, isso acaba também impactando na questão, né, de honorários e tudo, porque as pessoas também não têm como pagar, manter, né, um sistema, manter um processo, às vezes, com esse tipo de custo. Então, acho que vai explicitar mais fortemente a simetria. Tanto a simetria na perspectiva econômica, porque vai gerar empobrecimento, né, de alguns, como na simetria digital. Ou seja, assim como eu falo da população, você tem pessoas na população que têm mais acesso, são pessoas que estão no mundo digital, você tem pessoas que não estão no mundo digital. No sistema de justiça, no quadro, talvez, da advocacia, isso é uma preocupação que eu acho que o OAB vai ter que ter, até para pensar alguma coisa, é que nós vamos ter uma explicitação de uma simetria digital da advocacia. Se até algum tempo atrás, aquela ideia do advogado liberal, né, tem uma coisa que meio que desapareceu, você não tem um advogado liberal, né? Assim, aquele cara que tem a máquina, antigamente a máquina de escrever, a mesinha e tal, você botava lá, estava advogado. Hoje não, você tem estratégias, você tem que estar nas redes sociais, você tem um monte de coisa que, né, impactam, inclusive em termos de custo. Então, acho que esse é apenas, estou só referindo aqui rapidamente. A questão que tu levantas, a outra, sobre a aceleração tecnológica, né, e um diálogo, de certo modo, com a questão do eficientismo e com um modelo gerencial do processo, assim, por bem ou por mal, acho que como é que eu vou dizer? É a exponencialização disso. Ou seja, a revolução tecnológica, ela é a exponencialização do neoliberalismo, ou daquilo que o Dardot e o Laval falariam da razão neoliberal, a racionalidade neoliberal. Eles dialogam. Basta a gente observar um pouco, ou seja, se você olhar a linguagem da tecnologia e olhar a linguagem gerencial, os nomes e os termos são muito parecidos. Por um lado. E, ao mesmo tempo, ou seja, essa capacidade cada vez maior dos sistemas informatizados de processar dados, né, de armazenar dados, de processar dados e de gerar novos dados sobre os dados processados, né, os metadados, permite exatamente isso, ou seja, permite que você tenha, né, ou seja, a tentativa de você responder, né, aos 90 milhões de ações que nós temos em tramitação de forma expedita. Se a gente vier caminhando naquele modelo, né, de repercussão geral, etc., essas coisas, com uma tentativa de compor, né, de juntar tudo, né, por uma série de fatores, não é objeto da nossa discussão agora, um sistema tecnológico, um sistema digital, ele é muito mais eficiente, né, e aí o conceito de eficiente é importante, e não foi à toa que nós não incorporamos isso na Constituição, né? O conceito de eficiência, esse princípio, esse eficientismo, ele é maximizado pela tecnologia. Cara, é simples. Vamos pensar do outro lado. Há 4 meses atrás não tinha nenhuma live. Hoje você tem. Se você quiser assistir live, você passa o dia inteiro assistindo live. Tem live das 6 da manhã a 1h da madrugada. Porque tem live aqui, tem live no México, tem live no Japão. Mas você assiste live o dia inteiro. Se você abrir a geladeira, tem uma live dentro da geladeira.
brincadeira que circula. Então, isso tudo é uma forma, e no caso das universidades, as faculdades de Direito, os cursos estão exigindo isso muitas vezes dos professores. O professor tem que fazer live, que é uma forma de estar conectado com o aluno. Eu tenho conversado com muitos colegas, amigos que são professores de graduação em Direito, todos eles estão estudando, todos eles trabalharam mais esse semestre do que se fosse presencial. Até por conta de que você tem que ter uma outra postura numa aula virtual. Então, tudo isso acaba, de alguma maneira, dialogando bem com esse modelo, e sem desconsiderar que, assim como você dá aula, numa aula presencial, você tinha um modelo ótimo, né, 40 alunos, etc. Hoje você pode ter 1 milhão de alunos assistindo uma live sua aí. Você tá mais ou menos um professor youtuber, mas alguma coisa desse tipo. Hoje você tem Uber, cara, você tem Uber de professor. Falando em tecnologia, você tem uma plataforma tipo Uber de professor. Já que estamos falando de tecnologia, de impacto da tecnologia, então temos que levar em consideração isso, né? Mas um pouco são essas ideias, acho. Tô nessa linha aí contigo, Marcelo. Vocês têm mais alguma questão também? Não, na verdade, tem chegado... Tem uma pergunta aqui que é interessante, que em seguida aparece do Edgar da Silva Canês. Eu tô fora. Será que no tribunal, o juiz do colegiado, os juízes vão prestar atenção na tese dos advogados ou levarão em conta as estatísticas do sistema online automático? Essa é uma das questões que às vezes o pessoal fala, mas se eu for fazer uma sustentação oral lá no plenário, né, na turma, cara, não vou falar alguma coisa aqui, mas o que você vê acontecer nessas sustentações orais, muitas vezes, até por conta do sistema, né? Você tem, muitas vezes, um relator que já traz um voto pronto, né, antes da sustentação oral. Como você vai fazer com que a sustentação oral mude, né, o viés, mude o impacto de tal maneira? Isso tem uma série de fatores, né, que aqui são ou estão presentes, né? Desde de uma certa ascendência, né, uma certa autoridade, ou seja, né, você tem, aquela ideia do, né, quem está fazendo a sustentação oral antes do conteúdo que é dito. Há essa coisa da autoridade, né? Sempre tem. Então, é muito complicado. Talvez, no sistema virtual, você enviar uma gravação de sustentação em curta, porque a gente tem que começar a pensar nisso também, né? Ou seja, o ambiente, se a gente fala que o tempo é acelerado, né? Então você não pode ter, como você ter aula de 4 horas, não existe. Né? Mas talvez possa ser visualizada pelo julgador em algum momento da manipulação do processo, até mesmo para fazer o seu voto e tal. Então, eu não sei se há ganhos ou perdas, né? ou se nós formos pesar aqui, né? Se há mais ganhos ou menos ganhos, ou mais perdas ou menos perdas, em relação a essa questão. Agora, né, o outro aspecto que aparece ali, que enquanto as estatísticas do sistema online, esse é um outro problema. Ou seja, se vai haver um processo de colonização do sistema pela estatística e pela decisão automatizada, isso era o que vinha. Essa discussão está desde a origem, a entrada do computador em cena no fórum, vamos dizer assim, quando você começou a poder armazenar as decisões, né, nos disquetes, né, antigamente, né, lá nos idos dos anos... Bem, estou falando de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, né?
Então, você tinha a possibilidade de replicar. Até... Hoje é mais fácil. Como eu disse, você tem um conjunto de dados, um volume de dados cada vez maior, ou seja, um volume de informações cada vez maior, e você tem uma inteligência artificial que é capaz de, né, reunir essas informações. Esses dias eu vi uma apresentação, não me lembro qual, uma empresa dessas techs, que ela estava oferecendo exatamente isso, ou seja, e o exemplo era não sei se era uma acidente de trânsito ou alguma coisa desse tipo, onde bastava que você preenchesse ali o formulário da petição inicial, que o sistema desenvolvia a petição. E aí? Como se resolve isso? Então, não tem como fugir de fato. Então, talvez a gente vá conviver um pouco com eventualmente uma relação entre que alguns colegas estão fazendo uma advocacia de tipo boutique, uma advocacia mais artesanal, alguma coisa desse tipo, né? A gente vai ter uma advocacia orgânica e uma advocacia com... Por isso que os sistemas têm que ter algum tipo de mecanismo de controle, de accountability disso. Porque senão nós vamos voltar àquele velho dilema, né? Você vai ter uma prestação jurisdicional para determinados setores da sociedade e uma outra prestação jurisdicional para outros setores. Ou seja, uma prestação jurisdicional artesanal para uns e uma prestação jurisdicional automatizada para outros. Estou convidando aqui os demais integrantes do nosso painel para ver se eles ainda estão no nosso sistema aqui para a gente fazer um encerramento, até porque avançamos. Convidar, ver se eles... estão chegando aí nosso querido Vitor e a Paula. Que nós chegamos a 1h40 de live, né? E nessa ideia... digamos assim, das atividades síncronas, como dizia o professor Bolzão, o tempo, as temporalidades têm que ser pensadas a partir de outro referencial. Tenho certeza que nós tivemos uma atividade muito importante, para além de interessante hoje para todos, né? Porque fomos retirados um pouco daquele senso comum em torno dos problemas, dos rumos, dos riscos que envolvem as transformações do sistema de justiça. Colocamos outras interrogantes e, se me permite fazer uma avaliação, foi uma atividade importantíssima para todos nós. Por isso eu chamei a nossa presidente, também o secretário, que falam em nome da ordem de maneira mais formal para fazer um pequeno encerramento. Eu já vou agradecendo ao professor Bolzan. Estou aqui tentando ser uma espécie de âncora do programa, brincadeira, obviamente. Quero passar a palavra à nossa presidente para dizer algo, e ao Vitor, que organizou de maneira mais próxima comigo essa atividade, para a gente encerrar essa live aí. Mais uma vez, obrigado, professor Bolzan. Tivemos, né? Pode falar, Vitor. Não, só queria, para deixar a nossa presidente fazer o encerramento, então, do evento, queria agradecer ao convite do professor Bolzan, a energia do Marcelo em conduzir essa nova modalidade de direito às 6h30, que estamos todos nos adaptando, mas me parece que realmente é a realidade que enfrentaremos daqui para frente, e o projeto piloto, né, da programação que nós teremos em breve, em agosto, bem mais recheada de eventos, foi excelente. Então, eu queria agradecer também a disponibilidade do professor Bolzan, que fez uma fala solo hoje aqui, já que o nosso outro convidado, também por essas realidades que vivemos, está aguardando virtualmente a sua sustentação oral no tribunal. E dizer que é sempre um privilégio ouvi-lo. O professor já havia ouvido e lido em outras oportunidades, não o conhecia pessoalmente, mas já li outros textos seus, e dizer que é um privilégio ouvi-lo.
Então, agradeço em meu nome, em nome de todos os colegas que nos acompanharam até aqui. E, então, Paula, se tu quiseres fazer o encerramento. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo, né? Quero agradecer ao Vitor, né? O Vitor que é meu braço direito, né? Como eu sempre digo, talvez até o esquerdo, né? Que organizou esse evento, né? Junto com a Larissa, nossa assessora de imprensa, ao Marcelo, que eu já agradeci antes, e especialmente ao professor Bolzan, né? E antes de lhe agradecer, dizer que já tivemos também aqui a experiência da queda, né? Porque no meio do evento o Marcelo caiu, né? Teve um problema na internet, mas conseguiu retornar a tempo, né? Coisas que vão acontecer, situações... Que nós falamos antes, nos bastidores, né? Exatamente, situações que podem acontecer no meio de uma audiência virtual, conosco, com o juiz, com a testemunha, porque podemos ter o problema da internet, podemos ter o problema da energia. Então, são situações que a gente vai enfrentar no dia a dia. Um prazer lhe ouvir, professor Bolzan, muito boa, tanto que por isso que ficamos tanto tempo aqui. É uma matéria nova, são novos tempos, que possivelmente ainda vai durar por bastante tempo, e muita coisa que está se aprendendo agora, que está chegando agora, veio para ficar. Muito obrigado novamente por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço ao Marcelo pelo convite, a OAB, estou sempre à disposição, aí, que eu puder contribuir, participar também das conversas, e parabenizá-los por essa atividade. Eu acho que é sempre bom reunir os colegas para a gente estar enfrentando os nossos dilemas, que não são só os dilemas do fórum, né? São os dilemas também, né, de todo o sistema, e nós fazemos parte disso, né? Bem ou mal, nós estamos envolvidos nesse processo. Com certeza. Muito obrigado, agradeço de novo a presença de todos. Se desfez a rede. Aí é com o Vitor. É nessa hora que a gente vira um meme, né? Exatamente, né? Na hora que a gente relaxa, fica falando coisas indevidas. Eu acho